E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui estamos com ela, a nossa CR Droid, que atualizou para sua versão 9.3 e ficou muito mais deliciosa do que ela já era. Essa daqui é a versão 9.3, tanto é que é a versão de março aqui da nossa CR Droid. Ela aí é do início de março, né? Então se você está assistindo aí no final de março, ela provavelmente já deve ter sofrido algumas alterações nesse momento. Porém, essa daqui é a primeira build que foi lançada agora, entre o dia 1º e dia 4 de março. Então a gente vai ter aqui para o nosso Redmi Note 8, para o nosso Pocophone F1, Poco X3 Pro, Poco F3, Poco X3 NFC, entre vários outros celulares que são suportados oficialmente pela a nossa CR Droid. E além da principal mudança dela ter aqui, é claro, o seu papel de parede já modificado, né, diferente do que a gente tinha visto aí em algumas outras versões, essa CR Droid aqui se resume a tudo, uma otimização muito melhor do que ela tinha nas outras versões, porque eu até cheguei a falar, né, que as outras CR Droids elas estavam sim muito boas, porém elas tinham aí alguns lags, né, principalmente aqui na sua tela inicial. Elas tinham aí também um bug chato, né, que sempre que você instalava algum aplicativo pela Play Store, o aplicativo vinha parar aqui na parte inicial da sua tela e você tinha que realocar eles todos diretamente para sua tela secundária, entre algumas outras pequenas coisas que pessoalmente me incomodavam bastante para utilizar a CR Droid como uma ROM diária, porém ela sempre continuou mantendo uma excelente performance, principalmente para você jogar literalmente qualquer um dos títulos que você quisesse. Então tanto PUBG quanto COD, quanto Free Fire e o seu eFootball você já tinha uma performance muito boa para executar. Mas agora, sobressaindo tudo, ela se tornou ainda melhor. Eu não sei bem se foi a nossa Custom ROM que teve aí mais otimizações, ainda mais chegando aí com a nova versão do Android 13, justamente para a gente poder utilizar, que por acaso ela está utilizando aqui a versão TQ2A, que seria aqui uma nova versão do nosso Android 13 com mais otimizações aí feita pela Google. Mas ela é claro também o seu source code foi totalmente rebaseado para a gente poder ter essa versão muito mais estável. Ela é claro também de alguns aplicativos atualizados e blá 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 blá. Com essa Custom ROM eu consegui ter um resultado excelente na performance geral do meu Redmi Note 8, mas logo logo a gente vai falar dos FPS que ela pega dentro de jogos. Só um porém que eu ainda achei bem incômodo é que eu gosto geralmente de utilizar o Light Gaps, que é uma versão dos gaps mais leves aí pra gente poder utilizar enquanto a gente vai instalar nossas ROMs, né? E geralmente o Light Gaps ali tem um espaço total de 50 MB ocupado aí principalmente pelo Play Services e pela nossa Play Store. Porém eu gosto de utilizar bastante esse Light Gaps, mas a nossa CR Droid ele é um caso à parte, porque toda vez que eu tento instalar o Light Gaps, ele dá um bug diferenciado e às vezes ele acaba não instalando ou simplesmente dá erro na instalação. E aí eu tenho que partir para um pacote de gaps um pouco maior, que seria no caso o Nick Gaps, que foi utilizado aqui. Então se você também utiliza aí o Light Gaps, né, ou então qualquer outro tipo de gaps, eu recomendo você trocar para o Nick Gaps, que tá com uma aceitação melhor dentro dessa CR Droid. Mas fora isso, como eu já disse para vocês, eles corrigiram um bug muito importante pessoalmente para mim, que é aqui dos atalhos dos seus aplicativos, né, da sua tela inicial, né, ficarem travados na sua tela inicial, em vez de ir para aqui para sua tela secundária. Agora já tá corrigido esse bug, que vinha me atormentando em diversas versões da CR Droid antigas. Eu sei que é um bugzinho bem chato, mas para mim que tem que testar várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que ter todos os aplicativos aqui nessa tela secundária para vocês verem um pouco melhor. Para mim incomodava bastante ter que ficar passando ícone por ícone diretamente para a segunda tela, enquanto agora a gente não precisa se preocupar muito com isso. Além disso, a gente vai ter aqui também as configurações da nossa tela inicial, com aqui configurações um pouco melhores distribuídas, principalmente aqui com a sua aba de ícones. Vamos ter aqui também a sua tela inicial, com todas as configurações que você pode fazer, inclusive botar um fundo descolocado aqui diretamente na sua tela inicial. Além, é claro, também pode ligar o seu modo de resumo, estilo minimalista, mensagens aleatórias, entre várias outras coisas, como ícones temáticos e também a pesquisa por músicas que você pode fazer na sua tela inicial. Além de ter também uma gaveta de aplicativos com ícones temáticos, entre várias outras coisas, o modo de recentes para você poder ligar informações de memória RAM, que você pode colocar diretamente por aqui, captura de tela, modo do Google Lens para você pesquisar alguma coisa que está na sua tela, ou então um botão de limpar tudo diretamente na parte de baixo da sua ROM. A única coisa assim que me incomodou um pouquinho de nada foi aqui no nosso Redmi Note 8, que apesar dessa ROM estar muito fluida assim, né, principalmente aqui na sua tela inicial, quando a gente abre aqui, por exemplo, o aplicativo de configurações ou a gente desliza um pouquinho da barra de status, a gente pode sentir aí um slowdown, né, uma travadinha ou outra, algum stutter, algum jitter, e isso daí pode incomodar algumas pessoas um pouco mais sensitivas ou que querem fazer alguma coisa rápido, principalmente quando você está já com algum aplicativo que demanda RAM
ou então algum processamento um pouco mais específico, como por exemplo algum jogo, o próprio Instagram ou então o seu YouTube, e aí quando você desliza, por exemplo, a sua barra de tela inicial, a sua barra aqui dos seus Scarce Tiles, pode dar aí alguns stutterzinhos, algumas travadinhas, e isso daí pode incomodar um pouquinho certas pessoas. Mas fora isso, nada mais que me incomode, além disso daí que eu já falei. Principalmente aqui no nosso Redmi Note 8, a gente vai ter aqui na aba de sistema o Xiaomi Parts, para você poder estar adicionando o Mi Sound Enhancer, justamente para você melhorar a qualidade do seu áudio, além, claro, também do modo de limpar o alto-falante, modo de tela com Cassial para você poder estar aplicando, e também aqui um Vibration Control para você mudar a função de vibrar do seu celular, não mudar a função, mas sim a quantidade de vibração que você tem. Eu coloquei aqui em 12%, mas dá para você colocar em até 100%, e aí o seu motor de vibração vai ficar muito alto. Por outro lado, o nosso Pocophone F1 não tem esse Xiaomi Parts, mas ele tem aqui uma função que eu particularmente gosto um pouco mais do que o Xiaomi Parts, e que está presente exclusivamente em alguns celulares com processadores Snapdragon da linha 800, que é o você vir aqui na sua bateria, você vai ter os perfis de otimização, e aqui você vai poder estar modificando os seus perfis de otimização justamente para modo de desempenho, navegador, câmera, discador, jogos ou então os aplicativos de transmissão, e aí ele vai selecionando um limite térmico específico para cada um desses aplicativos. Então, por exemplo, quando você coloca no modo desempenho, o seu limite térmico vai ser maior, e aí os seus clocks vão reduzir a partir de um limite térmico muito maior. Isso daqui é essencial, principalmente para aqueles jogos que depois de, sei lá, 10, 15 minutos vão começando a dropar suas frequências por conta que o seu celular está esquentando, e colocar aqui um perfil de otimização com um nível mais alto de thermal, você consegue mais tempo com a frequência alta, por exemplo. Isso daqui é muito mais útil do que um Xiaomi Parts, por exemplo. Mas pelo menos as duas não distinguem de funções, como por exemplo as configurações da Siri Droid, que tem as exatas mesmas configurações que você pode fazer em qualquer celular, com aqui o modo de barra de status, configurações rápidas, tela de bloqueio, modo de navegação, configuração de botões, interface do usuário, notificações, configurações de som, e aqui também a aba do diversos, que aqui é onde a nossa ROM brilha, com aqui o nosso desbloqueio de FPS máximo nos jogos, armazenamento de fotos ilimitados no seu Google Fotos, mascarar a Netflix para você poder utilizar sua Netflix com 1080p, um espaço paralelo, modo para você desativar os serviços do Google para economizar mais memória RAM, e aqui também modos de carregamento inteligente, bloquear sensor por pacote diretamente para você economizar a sua bateria, e aqui também o modo de configuração de clima para caso você queira ativar. Ambas também estão aqui na versão mais recente, com aqui, é claro, a nossa versão do Android sendo o nosso Android 13 para a gente poder utilizar, com a versão de sistema sendo a 9.3, com a atualização de segurança mais recente do Android sendo de 5 de março de 2023. Além, é claro, também do nível de atualização de segurança da fabricante, e aqui também vamos ter a versão do kernel, sendo um kernel estoque para o nosso Pocophone F1, e aqui o Quicksilver R Ginkgo na versão 2.5 para o nosso Redmi Note 8. E apesar dos apesares da gente ter aqui alguns Scarce Tiles um pouco mais travadinhos do nosso Redmi Note 8, o desempenho dessa ROM é muito, mas muito espetacular. Não falando assim da boca pra fora, mas ele me surpreendeu bastante. Começando aqui pelo seu CPU Throttling, que no nosso Redmi Note 8 conseguiu fazer uma run aqui dele em 100 threads em 10 minutos, basicamente conseguir aqui nenhum throttling detectado no nosso processador, com aqui uma máxima de performance bem invejável de 162.000 pontos para um Redmi Note 8, 160 na média e 155 na mínima, mostrando aqui a estabilidade desse kernel. Além, é claro, também do nosso Pocophone F1 também não fazer nada mal, que a gente conseguiu uma máxima de 240, uma média de 220 e uma mínima de 184, dando um throttlingzinho lá na casa dos nossos 8 a 9 minutos. Mas além de tudo isso, a gente também conseguiu aqui uma excelente pontuação no nosso Antutu. Como vocês podem ver, Poco F1 fazendo 417.000 pontos, com a sua CPU batendo 92.000 pontos, GPU fazendo 166.000, memória fazendo 69.000 pontos, e aqui o nosso X 88.000 pontos. A nossa Redmi Note 8, ele também fez uma pontuação excelente para o nível dele, de 175.000 pontos, utilizando a CPU em 68.000, GPU em 34.000, memória fazendo 38.000 e a nosso X em 33.000 pontos. Um outro excelente ponto para a gente destacar, é claro, é a utilização da memória RAM dentro desses celulares. E a Seri Droid continua aí com um grande destaque, sendo aí uma das que pouco usa a sua memória RAM.
Como vocês podem ver, de sistema a gente tem aqui um sistema que consome 2 GB, aplicativos consumindo ali cerca de 350 mil MB, e aqui a nossa livre ainda tem cerca de 3,5 GB de RAM para a gente poder sair jogando literalmente qualquer coisa. E aqui em celulares com uma memória RAM um pouco mais fraca, com 4 GB apenas, a gente ainda tem quase metade da nossa RAM livre, ou seja, ainda é mais do que suficiente para a gente abrir qualquer jogo. O que nos leva à nossa jogabilidade, que fica perfeita com uma tela de 60 Hz como o nosso Pocophone F1 e o nosso Redmi Note 8 tem. E pelo fato da gente não estar rodando em nenhum display com high refresh rate, a gente não precisa de altas taxas de FPS. O que o nosso processador consegue produzir é simplesmente o que a gente consegue ver dentro dessas telas. Ou seja, PUBG Mobile na qualidade suave, com os nossos 90 FPS desbloqueados, estava pegando apenas 60 FPS, porque a tela do nosso Redmi Note 8 não é de 120 ou 90 FPS, e sim só de 60 Hz. E a mesma coisa válida para o nosso Pocophone F1. Já nele você pode aumentar ali para qualidade alta com 60 FPS, ou então também ligar a sua qualidade suave com os seus 90 FPS, que você ainda vai manter 60 FPS totalmente estável. Call of Duty a gente já conseguiu rodar ele numa média de 60 FPS também no nosso Redmi Note 8, com aí o seu multiplayer desbloqueado com o seu 120, porém pelo fato aí dele ter uma tela de 60 Hz, também rodou em apenas 60 FPS. Porém eu rodei com ele na qualidade média, eu também testei aí na qualidade alta e o FPS já dropou ali para uns 40, uns 50 FPS, dava ali umas dropadas para baixo dos seus 20, porém a gente ainda conseguia manter uma performance de pelo menos uns 40 FPS, mas eu recomendo você jogar na qualidade média com pelo menos os seus 60 FPS para você jogar um COD. Pocophone F1, já por ter um processador e uma GPU mais potentes, a gente já consegue rodar ele em 60 FPS com uma qualidade muito boa na qualidade alta, simplesmente para você jogar. Free Fire Max com a qualidade ultra em ambos os celulares me surpreendeu ainda mais, porque o Free Fire Max não é um sinônimo de performance, até porque é um jogo um pouco mais leve para você jogar, porém o nosso Redmi Note 8, na maioria das custom ROMs que eu já testei, ele não consegue pegar 60 FPS estáveis, e dessa vez aqui ele pegou 60 FPS estáveis. Não sei se foi devido às otimizações que a gente já falou que essa ROM teve desde a sua última versão, mas com certeza essa CR Droid conseguiu se manter aí com um nível de performance muito bom pra gente. E 60 FPS estáveis do nosso Free Fire, só caindo ali quando a gente atira pra uns 50, 52 FPS, ainda é muito bom pra gente jogar. Pocophone F1 nem precisa falar, mesmo com tudo no Ultra, ele pegou 60 FPS completamente estáveis. E o nosso eFootball testando na qualidade alta em 60 FPS no Pocophone F1 foi aí também um outro destaque, que rodou tranquilamente em 60 FPS, enquanto no nosso Redmi Note 8 ele já deu ali algumas travadinhas um pouquinho maiores devido aí à alta utilização de RAM, e como o nosso Redmi Note 8 tem pouca RAM, ele aí conseguiu pegar só mesmo seus 40 a 30 FPS com leves cutscenes ali, por exemplo, quando você marca um gol, ou quando dá um zoom assim na cara de um jogador, subindo ali para os seus 60 FPS. De resto, a gente teve uma excelente usabilidade com essa Custom ROM. Eu gostei muito de utilizar tanto no meu Pocophone F1 quanto no próprio Redmi Note 8, em que eles se mantiveram aqui com uma performance muito estável, e pela primeira vez a gente conseguiu ter sim uma bateria que dura dentro de uma CR Droid. Então se você está pesquisando aí uma ROM que já tem uma boa performance com um bom balanceamento entre bateria, você vai conseguir ter finalmente na versão CR Droid 9.3. Enfim, galera, esse daqui foi o nosso vídeo de Custom ROM, finalmente, depois de muito tempo. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.